Muito boa tarde, investidores. Vamos reservar alguns poucos minutos da nossa concorrida agenda para repercutir esse momento de curto e médio prazo e falar sobre quais são as perspectivas para a nossa moedinha mágica, para o Bitcoin e como que isso também pode se refletir nos demais criptoativos. O Bitcoin que nessa semana sustenta uma valorização de 0,68%, bem pouquinho, mas segue acima dos 90 mil dólares, né? E mantendo essa estrutura de alta semanal essa estrutura de alta semanal que se apoiou na média de 100 semanal, certo? Dentro do espectro de curtíssimo prazo aqui, descendo para o time frame diário, a gente tem uma perspectiva que pode ser mais bullish para o Bitcoin e uma mais pessimista. A perspectiva mais bullish seria o Bitcoin romper os 94 mil dólares, confirmar um novo pivô de alta, certo? Acima de 4.200 dólares. Isso provavelmente deve levar o Bitcoin lá para a região dos 100 mil dólares. E aí, investidores, eu acho que se tudo permanecer constante, é o que deve acontecer dentro desses próximos dias e semanas, certo? A menos que a gente tenha um fato novo muito negativo. Eu espero ver o Bitcoin lá na região dos 100 mil dólares, testando a região dos 100 mil dólares novamente. Mas se vier um novo fato negativo, a gente pode ver, de repente, o Bitcoin voltando lá para os patamares de 88, 87 mil dólares. E para mim, cara, o que ele não pode deixar acontecer, o nível que o Bitcoin não pode perder, que pode ser uma sinalização muito perigosa, tá? Seria perder, então, o preço de abertura desse candle de força que a gente teve, que foi o dia 2 de dezembro, onde a gente teve uma alta de 5,8%. É o único candle de força, foi o único dia em que o Bitcoin demonstrou autoridade no movimento de alta, desde lá do seu topo em 126 mil dólares. Perder esse nível aqui, para mim, seria uma sinalização bem pessimista, tá? Mas, nesse momento, ao contrário de 70% dos participantes do mercado, talvez, eu estou olhando para um cenário de teste lá na região dos 100 mil dólares. A galera acho que está, em grande maioria, esperando que o Bitcoin derreta. Tanto que nos canais do YouTube, o que você mais vai ver é a galera falando de Bitcoin a 80, 70, 60 mil dólares. E, nesse momento, eu continuo olhando para cima, certo, investidores? Essa é a minha abordagem ainda. Eu acho que é natural que todo mundo passe a olhar para quedas depois que isso aqui aconteceu, certo? A galera vai falar de queda aqui e não aqui, obviamente, né? E esse momento de mercado, para mim, eu posso estar errado, não recomendo que você tome suas decisões baseadas na minha opinião, até porque eu só posso responder pelo meu capital, né? Não pelo capital de terceiros, mas eu faço uma leitura de que esse momento aqui está se assemelhando a esse momento aqui. Tá? Foi um momento em que o Bitcoin teve uma queda muito forte também, lá no ciclo passado. A maioria da galera que está assistindo esse vídeo não participava do mercado nessa fase aqui, ó. Mas o Bitcoin, se você for ver, ele chegou a cair 55%, certo? Depois de ter saído de 3.500 dólares, ele bateu 64 mil dólares. E aqui a gente tinha grande parte do mercado falando que era bear market. Vou provar isso para vocês mostrando o Google Trends. Veja que nós atingimos um novo pico de buscas pelo termo Bitcoin Bear Market. E quando foi o pico anterior? Quando foi o maior momento de busca pelo termo Bitcoin Bear Market? Foi justamente lá em maio de 2021. Tava todo mundo falando que era bear market, mas não era, certo? Apesar de que quando você olhava a foto, dá uma olhada aqui, ó. Ó, dá uma olhada nessa foto aqui, ó. Dá uma olhada nesse, foca nesse momento aqui, ó. Olha aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Não parecia que estava entrando em bear market? Não parecia que ele ia derreter? Pois é. Os investidores naquele momento, 70% do mercado, falava que o Bitcoin ia atingir 20 mil dólares. 20 mil dólares. O que o mercado fez? O contrário disso. Ele foi lá, renovou a máxima ainda, antes de entrar em bear market, tá? A gente ainda teve mais 4, 5 meses de bull market, certo? Então, aqui foi o momento em que mais se falou de bear market na história, com exceção desse momento atual, certo? Não é intrigante a gente observar esse comportamento social, investidores? Pois é, o banco Standard Chartered e a Alliance Bernstein, gestora de capital, estão afirmando que o ciclo de 4 anos do Bitcoin se encerrou, ele se quebrou, não existe mais ciclo de 4 anos, e as duas instituições estão projetando o Bitcoin lá para casa dos 150 mil dólares nesse ano de 2026. Algo que eu, na ausência dessa confirmação do bear market, investidores, sigo acreditando que é possível também. Tá? E o maior manipulador do mercado, olha só,
o Changpeng Zhao, o CZ da Binance, disse em um evento voltado para investidores de criptoativos que o ciclo de 4 anos do Bitcoin deve ter acabado, deve estar morto, e que nós podemos estar vendo um super ciclo do Bitcoin, né? Pois isso vindo de um dos manipuladores, né, me intriga, também é um outro fator que me intriga. Assim como aquele evento do dia 3, acho que foi dia 13 de dezembro, onde esse evento era um evento da própria Binance. Olha o que a própria Binance estava falando. Veremos uma recuperação do mercado no primeiro trimestre de 2026. Fevereiro e março serão novamente meses de mercado em alta, com base em uma combinação de indicadores macroeconômicos. Tá? Quem disse isso foi Alice Liu, que é chefe de pesquisa do CoinMarketCap, que é da Binance, né? A Binance é a dona do CoinMarketCap. Então, investidores, tudo isso é absolutamente intrigante, né? Tivemos uma queda forte que levou o preço do Bitcoin a encontrar suporte mais uma vez lá no preço médio dos ETFs. Ó, vocês veem aqui, ó, tem o preço médio da Grayscale, da BlackRock, da Fidelity, o próprio preço do BTC, e a linha verde é o preço médio de todos os ETFs. Então a gente aproxima aqui para dar um close, olha lá. A gente tem então o preço médio de todos os ETFs um pouquinho acima de $80 mil. O da Grayscale está aqui em... Opa, será que é da Grayscale mesmo? Vamos só recapitular as cores aqui. Tá, Grayscale é vermelhinho e BlackRock é esse alaranjado. Beleza, olha lá. Então a gente tem o preço médio da BlackRock, praticamente é o mesmo preço médio considerando todos os ETFs, né? A gente tem o preço médio das compras da Grayscale ali na casa dos $80 mil. E, curiosamente, o preço do Bitcoin encontrou suporte exatamente ali, mais uma vez. Um outro fator também que está chamando bastante atenção é essa escapada da relação Ethereum-Bitcoin. Olha só. A gente tem aqui a cotação da Ethereum contra o BTC. E a gente está tendo um escape de alta aqui, a gente está vendo a Ethereum romper uma linha de tendência de baixa, querendo se projetar. Ela vai buscar ali a média de 100 dias, ela rompeu a média de 50 dias, né? A Ethereum contra o dólar segue sustentando também uma estrutura de alta, né? Ela se apoiou na região dos topos que ela deixou ali entre maio e junho de 2025, né, e agora ela volta a se projetar. Então a Ethereum continua com uma estrutura de alta, tá, semanal, assim como o próprio Bitcoin também sustenta a sua estrutura de alta semanal. A dominância do Bitcoin também é algo que intriga, porque cara, já faz 2 meses que o Bitcoin fez o seu topo em $126 mil. Se a gente já estivesse vivendo o início de um bear market, eu posso estar errado, mas eu penso que era para essa dominância já ter iniciado um processo de escalada aqui. Já era para a dominância estar em alta. Não, a dominância não sai dos 60%. Inclusive, a gente está vendo a própria Ethereum ganhando força contra o Bitcoin, né? Então, um cenário assim dentro dos gráficos também chama a atenção, bastante interessante, né? E aí, dentro do BTC, para a gente fechar esse giro por gráfico e falar um pouquinho do macro, olha aqui, o Bitcoin precisa romper essa linha de tendência de baixa, né, investidores? A gente tem uma linha de tendência de baixa claríssima aqui, o rompimento dela deve consolidar uma jornada até os $100 mil para o Bitcoin, que está se apoiando também em uma linha, se apoiou em uma linha de tendência de alta do bull market. Certo? A gente reajustou essa linha de tendência e temos aqui uma perspectiva de que isso aqui possa também atuar como um suporte para o Bitcoin nessa semana. Uma semana absolutamente importante, já que a gente tem decisão de taxa de juros lá nos Estados Unidos amanhã. Provavelmente a gente vai ter um corte de 0,25 bips, né? Mas o mercado fica com uma expectativa muito alta em relação às falas do Jerome Powell, que vai ser substituído pelo Kevin Hassett, né? Então o Jerome Powell já está com os dias contados lá no Fed, e como ele ainda é o Charmaine, todo mundo vai prestar bastante atenção e entender se as perspectivas que ele vai trazer serão mais dovish, né? Se serão perspectivas de mais flexibilização monetária, com mais injeção de liquidez, ou uma postura um pouco mais dura, né? Nesse momento a gente tem uma perspectiva, uma estatística de 95% de chances da gente ter esse corte de juros amanhã, já está praticamente definido. O mercado vai se preocupar mais com a reunião de janeiro agora do que com essa decisão de amanhã, que praticamente foi definida, né? E também existe um fator que o mercado está prestando muita atenção,
que é em relação ao potencial retorno do quantitative easing, né? Um ex-membro do Fed de Nova York, o Mark Cabana, disse que o Powell está prestes a anunciar um programa de recompra de títulos do Tesouro de 45 bilhões de dólares mensais, tá? Ele disse que provavelmente esse anúncio vai ser feito no curto prazo, com uma boa possibilidade de ser feito amanhã. Se isso aqui acontece, meus amigos, isso seria um fato extremamente bullish para os mercados, né? A volta da injeção de liquidez. Eu vou deixar o convite para você se inscrever aqui no canal, para você seguir acompanhando toda essa dinâmica macroeconômica que impacta o preço do Bitcoin e dos criptoativos. A gente cobre isso aqui no canal Investidores Smart há 4 anos e passamos de 50 mil investidores que acompanham nosso conteúdo. Junte-se a nós e seja membro do nosso canal para você ter acesso à nossa comunidade fechada no Telegram e às nossas análises exclusivas, que são muito mais detalhadas, né, com muito mais dados e repercussão de tudo o que está acontecendo, certo? Também deixo o convite para que vocês abram as suas contas na Maxi, a corretora que patrocina esse canal. Ela é a corretora que mais cresce do mundo porque ela trabalha com as menores taxas, tanto que para você operar Bitcoin, você tem uma taxa maker zerada, nós temos taxas zeradas para uma infinidade de pares de criptoativos, tá? E você opera na Maxi sem fazer KYC e com os maiores limites de saque, sem precisar cadastrar os seus dados. Isso você só encontra na Maxi. Então, abra sua conta pelo link da descrição deste vídeo. Então, investidores, temos muitos capítulos para serem escritos ainda na história desse mercado dentro desse ciclo. Eu sei que tem muita gente que já deu o ciclo como encerrado. Eu também acho que é uma zona de conforto muito gostosa pensar que a gente tem o ciclo de 4 anos ao nosso favor e que a gente sempre vai ter esse horizonte temporal ao nosso lado para a gente tomar as nossas decisões, mas a dura realidade dos mercados é que não existe prazo de resgate para ativo de renda variável, certo? Não existe prazo de resgate para um ativo como o Bitcoin, certo? E a possibilidade da gente ter a continuidade desse ciclo do Bitcoin existe. Eu não estou nem preocupado se vai se quebrar o ciclo de 4 anos ou não. A única coisa é que eu olho para frente, eu olho para o próximo trimestre, por exemplo, eu continuo vendo um ambiente que é mais propício para a alta do que para a entrada em um bear market no BTC. Certo? Todas as leituras macro que a gente fez ao longo desse ciclo foram corretas. Espero que eu não esteja errado dessa vez. Tome cuidado, estude bastante para você tomar suas decisões, certo? Mas essa é a leitura que eu estou fazendo. E eu deixo novamente o convite para você se juntar a nós para acompanhar o desfecho dessa história. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e a gente se vê em uma próxima análise. Deixem comentários, investidores. Quero saber a opinião de vocês sobre esse momento de mercado e eu vou ler todos os comentários. Um abração para vocês.